Feliz 2026! Oiê, aqui é a Laís Desenha, sou ilustradora e designer, e esse talvez seja o meu retorno pro YouTube. Se você me acompanha aqui já tem um tempo, você deve ter percebido, ou não, né, que eu fiquei por uns meses com esse canal parado. Mas uma das minhas metas para 2026 é fazer o retorno aqui pro YouTube. Eu ainda não sei direito qual vai ser a frequência que eu vou conseguir manter de vídeos por mês, mas é óbvio que o primeiro vídeo do ano tinha que ser um tour pelo meu planner de 2026, que foi ilustrado por mim, diagramado por mim. Dessa vez não rolou aquele vlogão de bastidores mostrando a construção dele, mas nesse vídeo que tá bem extenso e cheio de detalhes, eu vou contar absolutamente tudo que eu pensei para poder criar essa belezinha aqui e quem sabe te convencer a usar esse planner para o seu ano, caso você ainda não tenha achado o seu favorito. Se você não achou, é óbvio que é porque você ainda não tinha assistido esse vídeo e nem conhecido o meu planner. Então fica comigo que eu vou te apresentar essa criação que tá já fazendo parte do meu dia a dia desde o dia 1 desse ano. Então vamos começar esse tour do jeito certo, que é fazendo o unboxing com vocês. O solzinho retorna para esse ano de 2026, só que na sua versão amarelinha. O papel de embrulho é esse listrado. Vocês vão ver que tem bastante tons frios durante esse planner e muitas figuras geométricas, listrados. Então eu já quis trazer essa vibe também pro unboxing. E aqui, amarradinho nessa fita de cetim, a gente tem esse chaveirinho em formato de bottom com um planetinha Terra. Muito fofo, né, gente? Eu sempre gosto de incluir no unboxing itens que vão ser úteis e não descartados. Isso aqui você pode colocar na sua chave de casa, na chave do seu carro, ou então repassar e dar aí de presente para alguém que você acha que vai gostar desse desenho. Então a gente abre aqui esse pacotinho. Eu vou puxar aqui para baixo porque temos um envelope que ele está lacrado, selado com essa cera super especial, que eu até fiz um vídeo, né, mostrando o processo de montar cada um desses envelopes. E dentro disso aqui nós temos um cartão postal metalizado, e cada uma dessas personagens aqui aparecem durante o ano no planner de 2026, vocês vão reparar isso. Então já começa aí com um easter egg super legal, que são as personagens que estão estrelando aí mês a mês do planner. Aqui atrás tem aquele recadinho padrão e também as minhas redes sociais. Isso aqui é mais um brinde legal e especial porque você pode usar como decoração, né? Eu, por exemplo, tenho um mural no meu quarto de várias artes, então se você também gosta de colecionar esse tipo de coisa, eu acho que é um brinde muito legal para você ter. E essa frase aqui, ela resume muito a vibe do que é o nosso planner, que é: criatividade requer coragem. No decorrer do tour vocês vão entender que esse planner é muito mais do que apenas uma agenda, mas ele realmente é um guia para uma vida mais criativa, e eu sinto que esse postal resume muito bem a vibe. Aqui nós temos um calendário em formato de pôster, igualzinho no ano passado, com a diferença que o calendário desse ano, a gente tem aqui os feriados mais importantes. Eu resolvi colocar aqui embaixo para realmente facilitar aí a vida de vocês. E vocês podem reparar que a gente tem esses blocos, né? São 4 blocos de cores, que é uma referência direta à divisão do planner, né? Que eu sempre faço a divisão trimestral. Então a gente sempre pensa no ano em 4 blocos diferentes, porque essa, na minha opinião, é a melhor forma de se manter organizado e animado durante todo o ano. E eu gosto muito de enviar ele dobradinho desse jeito, porque para mim me remete àquela nostalgia de revista dos anos 2000, que a gente simplesmente abria a revista no meio, tirava o grampo e recebia um pôster gigante. E esse é mais um brinde super útil, você pode deixar ele tanto dentro do seu planner mesmo, ou então colado na parede para você poder ficar consultando aí. Um outro detalhe é que esse calendário aqui, ele é feito no papel office
offset, ou seja, ele é um sulfite um pouquinho mais grosso. Ele tem a gramatura de 120 gramas, se eu não me engano, então você consegue riscar com caneta se você precisar. Então esses são os itens de unboxing. Agora bora falar do planner em si. Então vamos lá tirar ele do nosso papel listrado. Essa aqui é a capa do nosso planner de 2026. Mais um ano com uma única opção de capa. E aqui eu queria trazer uma vibe meio surrealista, meio colagem. Então a gente tem a nossa personagem e vários elementos cercando ela. E o nome do nosso planner é Creative with a Plan, como se fosse pessoa criativa com um plano. Aqui a gente tem essa frase que é a mesma que se repete aqui, só que a gente tem a versão em inglês. Falei para vocês que o postal é totalmente o mesmo universo do planner. E aqui esse planner é um guia para uma vida mais criativa. Aproveite a jornada. Sobre as especificações técnicas, isso aqui é um planner de capa dura. Ele tem esse elástico azulzinho, porque é maravilhoso que conforme você for escrevendo, ele for aumentando de tamanho, caso você for fazer colagens, enfim. Ele não vai ficar explodindo para fora, né? É sempre bom ter o elástico. E aqui a gente tem essa fita de cetim, que é o nosso marcador de páginas. E sim, eu escolhi exatamente a mesma cor de fita do unboxing e do planner, porque eu gosto de tudo combinadinho. E esse espiral aqui é o Airo, que é o meu tipo favorito, preto, combinando com tudo. Abrindo aqui, e aí vocês lembrem que eu falei que tem bastante coisa geométrica e muitos tons frios, né? Porque eu tava bem nessa vibe esse ano. Aqui aquele nosso clássico bolsinho para você guardar papéis e tranqueirinhas. Aqui a gente tem uma cartela de adesivos que você pode usar para decorar algumas coisas ou então o próprio planner. Esses adesivos aqui são sempre muito bons de colar em algumas páginas específicas. Sempre que eu começo o meu planner eu já colo isso aqui no dia do meu aniversário. E aqui na sequência a gente tem a primeira página, que é a nossa carteirinha de habilitação criativa. Isso aqui é uma referência direta a um dos meus álbuns favoritos do Tyler, The Creator, Call Me If You Get Lost, em que ele tem essa carteirinha, então eu fiz essa releitura e deixei esse espaço para você colar uma fotinho sua, 3x4 ou Polaroid, colocar o seu nome, seu aniversário, sua cidade e fazer a sua assinatura. Assim você consegue desbloquear o uso do seu planner de 2026. Assim que a gente vira essa página, a gente tem uma explicação do que se trata esse planner. E aí eu tô contando para vocês que realmente eu entendo a criatividade como um músculo que precisa ser desenvolvido. Às vezes a gente entende que a criatividade ela é uma coisa que a gente nasce com ela e é só o talento que faz a gente ser uma pessoa criativa, quando na verdade você precisa sempre estar treinando a sua criatividade e sempre conquistando ela. Então eu desenvolvi 12 desafios durante o ano para te ajudar a ter uma mente mais criativa. E para isso, né, para a gente realmente acompanhar se teve algum tipo de evolução ou progresso, eu desenvolvi uma autoavaliação, um teste bem naquela pegada de revista dos anos 2000 mesmo, para você começar o ano respondendo. Essas perguntas podem parecer aleatórias, mas elas estão diretamente relacionadas com a nossa capacidade de criação. Então aqui você vai responder no início de 2026, você vai sentar com você mesma e ser super honesta nessas respostas e se autoavaliar para entender como anda o seu repertório, o seu tempo de tela, se você sabe descansar e se você se permite experimentar. E aí você vai marcar aqui nas estrelinhas, a gente tem de 1 a 5 para você conseguir avaliar onde você se encontra nesses espectros que eu defini. E aí no final do ano você vai retomar esse teste e vai refazer para você entender se teve algum progresso, se você conseguiu evoluir alguma coisa ou se alguma coisa piorou, decaiu, enfim, é muito importante que você tome um tempinho para se autoavaliar e entender o que mudou de lá para cá. Aqui a gente chegou na nossa página de metas e sonhos, onde você vai usar as estrelas para escrever quais são as suas metas e quais são os seus sonhos. Eu coloquei aqui uma frase, né, de uma música do Tyler, The Creator, que, traduzindo de forma livre,
significa: se você tem um grande sonho, coloque-se em primeiro lugar, seja o seu maior fã. Eu acho que esse é um bom mantra para você conseguir se conectar e realmente fazer uma imersão aí em si mesma para conseguir entender e visualizar melhor o seu futuro, e isso vai te ajudar a sonhar e planejar todo o seu ano e perceber quais são os seus valores e quais são as suas prioridades. Depois disso, a gente parte para aquele planejamento anual que eu gosto, que é trimestral. Então a gente vai pensar na organização anual de pouquinho em pouquinho, porque essa é a melhor forma para você realmente se sentir animado para se manter organizado durante todo o ano. Você vai estar pensando sempre em blocos. Então a gente tem aqui, ó, o primeiro trimestre, de janeiro até março. Você pode usar aqui esse espaço quadriculado para conseguir escrever as metas desse primeiro trimestre. E assim que você resolver isso, você pode ir distribuindo essas metas para cada mês. Cada trimestre tem a sua própria paleta de cores, e essa paleta de cores é uma ótima forma de lembrar você que o trimestre mudou, e aí você pode voltar para essas páginas iniciais e se planejar ou rever alguma coisa, ver de repente o que não deu para fazer aqui, aí você joga para cá. Eu acho que essa é realmente uma ótima estratégia. Aqui nós vamos para o ouro do planner, que são os desafios do mês. Aqui a gente sempre vai ter uma ilustração que foi feita por mim, que ela tá realmente ilustrando do que se trata esse desafio aqui. A estrutura do desafio sempre vai ser essa. A gente tem o foco do mês, o desafio criativo do mês e como esse desafio vai te ajudar. Porque vocês vão ver que vão ter alguns desafios que eles parecem meio bobos ou então não parecem exatamente conectados com a criatividade, mas vocês vão ver que cada um desses desafios vai pegar alguma parte mais profunda da criatividade e vai contribuir de alguma forma. Então eu tô explicando exatamente todos esses detalhes para você ter realmente um propósito e fazer esses desafios com intenção. Então aqui a gente tem janeiro, em seguida a gente tem páginas coloridas, quadriculadas para você usar como você quiser. Você pode inclusive usar essas páginas duplas para escrever ou registrar o seu desafio do mês. Ou então você pode usar esse espaço para fazer um dump do mês, colocar várias fotinhos, fazer colagem, enfim. Isso aqui é livre para você usar como quiser. Virando a página, nós temos o nosso calendário datado, com bastante espaço para você conseguir escrever, e aqui em volta também. Então você pode colocar as suas obrigações e compromissos do mês para você também ir usando essa lista que você escrever para ir distribuindo os compromissos durante cada dia. Virando aqui, essa é a nossa estrutura semanal. Então a organização é feita de forma horizontal. Aqui embaixo a gente tem um traqueador de hábitos para você colocar a sua rotina. Então de repente, se você quer monitorar a sua rotina de meditação, que seja, aí você vai marcando aqui nos círculos os dias que você conseguir, e aí semanalmente você vai ter uma ideia do que você conseguiu cumprir ou não. E aqui a gente tem esse bloco quadriculado para você escrever mais uma vez o que você quiser. Uma coisa que eu gosto muito de fazer durante o ano, né, durante as semanas, para me organizar, é fazer uma lista de tudo que eu tenho para fazer nessa semana, e a partir dessa lista eu vou distribuindo as obrigações e os compromissos durante cada dia. Além disso aqui, você também pode usar esses espaços aqui tanto para decorar quanto para escrever. E aí no final de cada mês a gente tem essa página aqui, ó, de favoritos para você conseguir escrever tudo que você consumiu e que você amou. Então aqui a gente tem filmes, séries e afins, tudo que você assistiu e que te inspirou de alguma forma, as músicas e os podcasts, leituras, rolezinhos, comidinhas e mais um espaço livre tanto para você decorar como quiser ou escrever se quiser. Aqui a gente também tem mais um espaço para você fazer os detalhes e highlights do mês. E por exemplo, se lá naquelas páginas quadriculadas você usou para fazer um dump do mês, né, com várias colagens, fotos, enfim, aqui você pode usar para escrever sobre como foi fazer o desafio do mês. Enfim, existem muitas possibilidades para você realmente usar esse planner. Essa aqui é a arte de fevereiro e de novo repetindo a estrutura: foco do mês,
desafio criativo e como esse desafio vai te ajudar. E a gente vai repetir toda essa estrutura, sempre pensando nas paletas de cores. Aqui a gente chegou no último mês do primeiro trimestre, que é março, o mês do meu aniversário. Essa é uma das minhas artes favoritas e tem vários easter eggs de coisas que eu amo ouvir. E enfim, vamos para o segundo trimestre. Essa é uma das minhas paletas favoritas, que é um verdinho com um lilazinho, meio rosinha, repetindo, né, toda a estrutura que eu já expliquei aqui para vocês, mas estou realmente mostrando como são as cores. Ó, aqui a parte de favoritos do segundo trimestre. Aqui a gente tem a arte de maio e esse é um dos meus desafios favoritos do ano. Tô muito animada para fazer esse. Aqui a arte de junho. Ah, e se você também quiser arrancar isso aqui e usar de decoração, fica a seu critério, porque essa página aqui de trás é livre. Agora nós chegamos no terceiro trimestre com essa paleta que é um verde quase amarelo e rosa. Essa é a arte de julho. Essa é a visão aqui do calendário do terceiro trimestre e essa é a visão semanal. Eu gostei muito dessa paleta de cores também. E essa troca de paleta de cores, ela é intencional para que você realmente se lembre que você tá avançando no ano. E se você precisar retomar os seus planos trimestrais, é só você voltar lá no início e rever alguma coisa. Essa é a estrutura de favoritos e highlights do terceiro trimestre. Essa aqui é a minha arte favorita do momento, porque ela diz muito sobre a minha skin crossfiteira. Se você me acompanha no meu perfil pessoal, você sabe dessa skin. A gente tem aqui, ó, mais uma ilustração, a última do terceiro trimestre. E agora chegamos no último trimestre do ano, que é essa paleta de cores lilás e verde. Começamos com outubro. Aqui a gente tem esse quadriculado lilás mais forte e lilás mais clarinho. Esse é o calendário do quarto trimestre. Essa é a visão semanal do quarto trimestre. E essa é a página de favoritos e highlights do mês do quarto trimestre. Aqui a gente tem a arte de novembro, a arte de dezembro, acabamos o ano e aqui a gente tem mais um recadinho te lembrando para você voltar lá no início e refazer aquela autoavaliação que você fez no início do ano. E aqui a gente tem esse recadinho, esse agradecimento por você realmente ter vivido e se entregado para essa jornada criativa comigo. E esse foi o tour completo, desde os itens de unboxing até toda a parte interna do planner. E ele tá disponível no meu site, laisdesenha.com.br. Corre para não ficar sem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse tour, gostado do meu planner. E se você quer ver mais conteúdos aqui nesse canal, comenta aí a sua sugestão, a sua ideia e já se inscreve no meu canal caso você ainda não seja inscrito. E esse planner, lembrando que tá disponível no meu site, laisdesenha.com.br. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu ainda não sei quando vai ser.